padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivamos a alegria bonita deste terceiro domingo do tempo da Páscoa e deixemos ser fecundados pela força da graça de nosso Deus ao proclamar a palavra. Neste domingo, dia do Senhor, ao cumprirmos, portanto, nossa tarefa missionária de proclamar a palavra, sejamos dela atenciosos e amorosos ouvintes, para que sua interpelação mexa no mais fundo de nossa alma e assim possamos nos firmar em Cristo, nosso alicerce seguro, como diz no comentário sobre a primeira carta de João, Santo Agostinho. Em nossa condição semelhante à condição dos discípulos de Emaús, a firmeza da fé em Cristo torna-se maior pelo fato de tudo quanto aconteceu ao Senhor ter sido previsto. Os discípulos só o reconheceram na fração do pão. Realmente, quem não come nem bebe sua própria condenação reconhece a Cristo na fração do pão. Mais tarde, os 11 também pensaram ver um Espírito. Jesus deixou-se tocar, ele que se deixou crucificar. Entregou-se a seus amigos para ser crucificado e a seus amigos para ser tocado. Entretanto, era médico de todos, da impiedade de uns e da incredulidade de outros, diz Santo Agostinho. Por isso, milhares acreditaram em Cristo dentre os que o haviam matado. Se mesmo os que o mataram vieram depois a crer nele, como permaneceriam incrédulos aqueles que duvidaram apenas um instante? O Senhor não julgou que era suficiente dar apenas seu corpo a tocar. Para confirmar os corações na fé, acrescentou as Escrituras. Ele tinha em vista a nós, que viríamos no futuro, nos que não teríamos seu corpo para tocar, mas algo para ler. Com efeito, Jesus revelou-lhes o sentido da Escritura e mostrou-lhes que era necessário Cristo padecer e realizar tudo o que acerca dele fora predito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí encontra-se reunido todo o conjunto do Antigo Testamento. O nome de Cristo ressoa em todos esses textos das Escrituras, mas sob a condição de encontrar ouvidos que entendam. E o Senhor lhes abriu a inteligência a fim de que entendessem as Escrituras. Oremos para que Ele se digne igualmente abrir-nos a inteligência. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Amado e amadas de Deus, seremos testemunhas de tudo isso. Por isso precisamos abrir a nossa inteligência com a força da graça de Deus, não simplesmente com muitas informações que são indispensáveis. Os discípulos contaram uns aos outros o que tinha acontecido e como tinham reconhecido exatamente Jesus ao partir o pão. E Jesus se põe no meio deles, dizendo:
A paz esteja convosco, porque Ele é essa paz. Ficaram assustados e cheios de medo, pensando que fosse um fantasma. E Jesus os conduz passo a passo a compreender que Ele de fato está vivo, ressuscitou. E pergunta-lhes: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim. Vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como está vendo que eu tenho. E Jesus lhes mostra as mãos e os pés, para exatamente levá-los a compreender para além simplesmente das aparências e daquilo que se toca. Eles ainda não podiam acreditar pela alegria e pela surpresa. E Jesus os ajuda ainda mais ao querer algo para comer. Pede algo de comer. Eles lhe dão um pedaço de peixe assado que ele come diante deles. Jesus então abre a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e diz: o Cristo sofrerá como está escrito e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Esse é o nosso testemunho missionário. Este é o nosso maior e primeiro compromisso missionário. Por isso aqui lembro São Justino quando diz: com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças com as mesmas palavras de Cristo e depois de transformado nutre nossa carne e nosso sangue, é a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou. Reunimos-nos todos os domingos para essa celebração, centro de nossa vida, para nos encharcar da força deste amor e, convencidos deste amor, vivermos o caminho com a inteligência aberta, na coragem bonita de dar testemunho. Supliquemos a Deus, unidos ao coração da amada Mãe Maria, discípula exemplar por seu testemunho, a graça de darmos testemunho de todas essas coisas, para que o mundo creia e se abra ao amor de nosso Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira